A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um presente diário, para a glória do nosso Deus. E a meditação da palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Glória a Deus, né, meus amados irmãos? Nós sabemos que Noé, ele foi um homem justo no meio de uma geração perversa e que as pessoas do seu tempo, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio, pegou a todos de surpresa, né, meus amados irmãos? Mas Noé, ele creu em Deus. Ele creu no nosso Senhor. Ele creu, irmãos, quando as pessoas à sua volta simplesmente seguiam a vida sem levar em conta, né, aquilo que Deus iria pensar, sem levar em conta as vontades de Deus, o desejo de Deus. Então, a gente vai perceber que não há nenhum mal, irmãos, em beber, em casar-se, em dar-se em casamento, mas quando nós fazemos essas coisas sem pensar em Deus, sem pensar em agradar o Senhor, então nós estamos correndo sério perigo. E a geração de Noé, meus irmãos, só pensava nas coisas terrenas. Não é assim também hoje? A nossa geração? Os homens só pensam nas coisas terrenas, só pensam em agradar o seu eu, as suas vontades, os seus desejos, os desígnios do seu coração. E a geração de Noé era dessa mesma forma, irmãos. Eles só pensavam nas coisas terrenas, eles não faziam provisões para as coisas espirituais. Hoje nós vivemos isso. Os homens, eles não estão fazendo provisões para as coisas espirituais. Eles não estão buscando a Deus. Os homens, eles estão mais preocupados em seus deleites, em seus prazeres, em pensar naquilo que vai agradar o seu ego, o seu coração, as suas vontades. Então, assim como era a geração de Noé, assim é hoje, irmãos. Então, devido àquela geração estar preocupado somente com as coisas terrenas e não faziam provisões espirituais, eles não ouviram a mensagem de Noé e nem se prepararam para o encontro com Deus. Mas Noé, ao contrário daquela geração ímpia, ele levou toda a sua família para a arca. Veja, irmãos, que fato curioso a história de Noé. Noé foi um pregador da palavra de Deus, pregou aos seus contemporâneos, mas nenhum deles se converteram, nenhum deles deram ouvido à palavra do Senhor. Mas veja que grande dádiva Noé alcançou de Deus, que grande misericórdia Noé alcançou de Deus quando ele e toda a sua família entra na arca. Oh, meus irmãos, que grande dádivas também nós receberíamos do Senhor se nós, pelo nosso proceder, pelo nosso modo de agir, de pensar, também levássemos todos os nossos familiares à arca do Senhor, a presença de Deus, a salvação eterna. Então isso aconteceu com Noé, mas devido os homens não derem ouvido ao que Noé pregava, ao que Noé falava, então veio o dilúvio e arrastou a todos para a morte. Mas a família de Noé, meus irmãos, estava segura e salva para a glória de Deus. Então veja como esse homem foi um homem, irmãos, íntegro, correto, que agiu de uma forma de que agradasse o Senhor, e que esse homem, irmãos, era tão justo que o próprio Deus reconhecia a sua justiça quando o Senhor fala: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então vejam, irmãos, que o próprio Deus reconhecia que Noé era um homem justo diante do Senhor no meio daquela geração. Então perceba, irmãos, essa é a vontade do nosso Deus, que nós venhamos ter, a partir de hoje, provisões espirituais, para que nós possamos estar naquele grande dia de pé diante do Senhor, não só provisões para a nossa vida, mas provisões para os nossos familiares, para que naquele grande dia, você e toda a sua família possa entrar na arca, e o Senhor possa dizer para você: entra na arca, tu e toda a tua casa,
porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio de uma geração, irmãos, que só quer saber do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, de comer, de beber, de casar e dar-se em casamento, de uma geração, meus irmãos, que só tem prazer em satisfazer a sua vontade e se esquecem de agradar o Senhor. Que nós possamos fazer diferente, que nós possamos ser esses homens e essas mulheres a qual o Senhor possa dizer naquele dia: eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então nós podemos perceber, irmãos, que o dinheiro, o sucesso, a fama, os prazeres, os troféus conquistados na terra, eles não podem salvar a família de grandes tragédias, mas somente Jesus, Ele é o nosso único porto seguro. Somente Jesus pode nos trazer a salvação e nos permitir chegarmos até o final da trajetória da nossa vida e sermos salvos, não somente nós, mas toda a nossa família. Somente em Jesus, meus irmãos, nós encontramos refúgio para a nossa alma. Então, que você e eu, a partir dessa mensagem, possamos agora prover espiritualmente a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. Que nós, a partir de agora, possamos entregar os nossos caminhos, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso coração, as vontades do Senhor. Que nós deixemos agora um pouco de lado as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nos agrada, para andar nos caminhos do Senhor, para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Que nós possamos encontrar em Jesus o refúgio para nossa alma. Que nós possamos encontrar em Jesus a arca que nos levará à salvação eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a mim e ao teu povo. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor desperte o nosso espírito a trazermos provisões espirituais, não somente a nós, mas a nossa casa, a nossa família. Que nós possamos ser esses homens e essas mulheres que naquele grande dia ouvirá do Senhor essa mesma mensagem: entra na arca, tu e toda a tua casa. Ou seja, entre no gozo eterno, entre na salvação eterna que foi preparado antes da fundação do mundo para aqueles que temem ao Senhor. E eu ouvi o Senhor dizer: porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Que nós possamos ouvir, Senhor, palavras de conforto, palavras de gozo e muita alegria naquele grande dia, Senhor, quando nós estivermos diante de Ti, ó justo juiz. O Senhor guarde esse homem, essa mulher, a sua casa e a sua família. Nós entregamos tudo o que temos nas Tuas mãos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fique com essa palavra no teu coração. Não se esqueça, meu irmão, você é o provedor espiritual da tua casa, da tua vida, da tua família. Então busca o Senhor. Deixa um pouco de lado os prazeres, os deleites deste mundo, para agradar o Senhor, para se importar com aquilo que o Senhor quer para nós. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, grandemente. Em nome de Jesus.